Vou repetir para você Mateus, capítulo de número 8, verso 18. Você pode ficar à vontade, em pé ou sentado, mas que o teu coração realmente esteja disposto, e preparado para receber da palavra do Senhor. Amém? Quem achou, se expressa aí, dá um glória a Deus bem forte. Diz assim a palavra do Senhor. Mateus 8, 18. Quando Jesus viu a multidão ao seu redor, deu ordens para que atravessassem para o outro lado do mar. Então, um mestre da lei aproximou-se e disse: Mestre, eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu: As raposas têm suas tocas, e as aves do céu têm seus ninhos. Mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. E outro discípulo lhe disse: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus lhe disse: Siga-me, e deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Versículo 23. Entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E de repente uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. E ele perguntou: Por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e fez-se completa bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: Quem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Versículo 28. Quando ele chegou ao outro lado, a região dos Gadarenos, foram ao seu encontro 2 endemoniados, que vinham dos sepulcros. Eles eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Então eles gritaram: Que queres conosco, Filho de Deus? Vieste aqui para nos atormentar antes do devido tempo? A certa distância deles estava pastando uma grande manada de porcos. Os demônios imploravam a Jesus: Se nos expulsas, manda-nos entrar naquela manada de porcos. E ele lhes disse: Vão. Eles saíram e entraram nos porcos, e toda a manada atirou-se precipício abaixo, em direção ao mar, e morreu afogada. Os que cuidavam dos porcos fugiram, foram à cidade e contaram tudo, inclusive o que acontecera aos endemoniados. Toda a cidade saiu ao encontro de Jesus, e quando viram, suplicaram-lhe que saísse do território deles. Amém, queridos? Até aí a leitura da palavra. Vamos orar. Senhor, obrigado, porque estamos diante da Tua palavra, Senhor. Que nesse momento o Senhor possa falar poderosamente ao nosso coração, assim como nós já estamos aqui nesse ambiente de adoração, Senhor, onde já existe uma conexão firmada entre céu e terra, e onde nós, através dessa conexão, já enviamos o nosso louvor, a nossa ação de graça. Agora, Pai, que venha a Tua palavra, que venha a Tua revelação ao nosso coração neste momento. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Deixa eu ver se vai dar certo o negócio aqui que a gente está testando. Foi não, né? Só um minutinho, irmãos. Tecnologia é uma benção, né? Amém. Queridos, vamos lá. O tema dessa palavra de hoje é: desista de desistir. Tem como projetar aí, Gabriel? Já está aqui. Amém? Vamos ler juntos? Então, desista de desistir. Você, esse ano, só tem uma coisa que você está liberado para você desistir. É desistir da tua desistência. Desista de desistir. Por quê? Porque nós queremos viver, queridos, nada menos do que o quê? 100% de Deus. 100% dos propósitos de Deus para a nossa vida. 100% dos propósitos, dos sonhos, dos planos de Deus para a nossa vida. E eu creio
mediante a palavra do Senhor, que isso é possível. Amém, queridos? Então, eu fiquei pensando, preparando essa palavra, refletindo, por quê? A gente está no começo do ano agora, E por que muitas pessoas fazem tantos planos no início do ano, prometem tantas coisas, fazem tantos votos, mas chegam no final do ano, queridos, chegam cansadas, frustradas, olham para trás e percebem que nada ou quase nada foi atingido. Todo aquele potencial, todas aquelas resoluções de fim, começo de ano. E pior que isso multiplicado por vários e vários anos, repetidamente, sem sucesso. Porque alguns não conseguem e, por outro lado, outros, têm uma vida de sucesso nessa área, consegue potencial, planeja algo e vai até o final, consegue cumprir todas as resoluções. Eu fico pensando, será que essas pessoas que ficam pelo caminho é a injustiça de Deus? Será que foi Deus que não as abençoou? E as outras, por outro lado, foram abençoadas, contaram com a generosidade de Deus? Ou será, queridos, que muitas pessoas não estão alcançando o seu pleno potencial? Não estão alcançando todos os sonhos, porque não estão com o seu coração, seus sonhos, seus projetos de vida alinhados aos sonhos de Deus. Todos os anos parece que lutam contra a própria vontade de Deus. Querem vencer, querem conquistar em várias áreas, querem romper, mas infelizmente chega no final do ano é a mesma história. Frustração. Eu estava pensando nisso, e algumas pessoas abrem a Bíblia e parece que já não creem mais nos propósitos de Deus. Não creem mais que Deus, irmãos, tem uma aliança firmada com o seu povo. E que para cada um de nós ele tem um propósito. Você crê nisso? Ele tem um propósito para a minha vida que é diferente do propósito que ele tem para a sua, mas ele tem um propósito para você. Amém? Fala isso para o teu irmão. Irmão, Deus tem um propósito para você. Deus tem um sonho que não é para mim, é para você. E aí, muitas pessoas abrem a Bíblia, e às vezes leem aquele texto, por exemplo, quando o povo de Deus, ele atravessa o Mar Vermelho, liderado por Moisés. Chega do outro lado, e aí olha para trás e vê aquele mesmo mar que se abriu, se fechando sobre o exército de Faraó. E eu penso que às vezes a pessoa fica lendo textos como esse, como exemplo, e fala assim, será que isso aconteceu mesmo? Será que isso foi verdade? Ou, foi verdade, mas será que isso pode acontecer de novo? Será que esse propósito, esse projeto de Deus para a vida de uma pessoa, até para um povo, isso pode acontecer na minha vida? E aí, queridos, eu lendo sobre a Guerra dos 6 Dias, a fé e a certeza que Deus tem um propósito, Deus tem uma aliança firmada com o seu povo, e que Ele não abre mão dessa aliança, desse propósito, até que se cumpra. Aquilo foi renovado. O que é a Guerra dos 6 Dias? Não sei se você já estudou isso, mas eu estava lendo a Guerra dos 6 Dias, em 1949, Israel, ele foi considerado pela ONU, Organizações das Nações Unidas, como uma nação. Israel foi considerado novamente um país, uma nação, um Estado israelense. E com isso gerou muita revolta em todos aqueles países árabes, islâmicos, em torno de Israel. E quando chegou em 1967, 9 nações se reuniram com o objetivo de destruir Israel, para aniquilar Israel. Agora, quais nações foram essas? Eu até anotei aqui. Egito, Síria, Cisjordânia, Iraque e os seus aliados, Kuwait, Líbia, Arábia Saudita, Argélia e Sudão. E todos esses países apoiados ainda pela grande superpotência militar da época, que era a antiga União Soviética. Então esses 10 países se reuniram para destruir um pequeno país chamado Israel. Só que tem um detalhe. Israel, queridos, é a menina dos olhos de Deus. Israel é o povo escolhido de Deus. E aí aquele exército volumoso, aquela aliança que se formou contra Israel, se reuniu, queridos. E pela lógica, pelo olhar, pela perspectiva humana, Israel não tinha a menor perspectiva, a menor expectativa de vencer aquela guerra. Era um exército pequeno frente a vários exércitos de vários países. Só que da mesma maneira, irmãos, que aconteceu lá atrás,
com Gideão, por exemplo, que eram 300 soldados, lembram disso? Contra um exército midianita de mais de 100 mil. Israel buscou uma estratégia de Deus, perseverou e venceu aquela guerra. De que forma? A estratégia foi bem simples. Eles começaram a bombardear todos os aeroportos militares dos países inimigos. Começaram pelo Egito. O Egito tinha 340 caças. E aí Israel, antes do Egito decolar os aviões, eles já foram para cima, já soltaram as bombas lá, e impediram inclusive que os aviões que não foram destruídos de decolar, porque não tinha mais pista. E assim foi. No primeiro dia destruíram os aviões egípcios, no segundo dia destruíram as frontes de batalha dos cisjordanos, da Jordânia, e no outro dia foi da Síria. E em 6 dias apenas, um exército menor, em minoria, todavia, vivendo a promessa de Deus, venceu vários outros exércitos. Se você não crê na palavra, irmãos, por se tratar de fatos antigos, que não foram registrados, não é onde tem foto disso, está na internet, não. Está aqui, ó, século passado, 1967. Deus continua velando pelo seu povo. Deus continua honrando as suas promessas e a sua aliança. Quem pode dar uma glória a Deus aí, faz isso com vontade, irmão. Por quê? Porque houveram 18 mil baixas nesses exércitos inimigos e pouco mais de 700 baixas no exército de Israel. E aí, depois desses 6 dias de conflito, os noticiários e os jornais da época só noticiavam o seguinte: verdadeiramente, Deus está com Israel. Deus está com Israel. Por que dessa história? Por que dessa ilustração? Porque, irmãos, nós como servos de Deus, nós também temos uma aliança com o Senhor. O Senhor formou uma aliança comigo. Eu falei, repito, Deus tem um propósito para mim e para você. Todavia, irmãos, nós enfrentamos lutas, sim ou não? Nós enfrentamos batalhas, nós enfrentamos crises, problemas. Eu fico pensando, imagina, queridos, se Israel, por exemplo, tivesse desistido ao se deparar com aquele monte de exércitos reunidos para destruí-lo. Imagina se o primeiro-ministro lá falasse assim: não tem chance, nós vamos perder feio, vai destruir o povo, vamos nos render. Porque é exatamente isso que muitos de nós temos feito. E é por isso que nós não alcançamos muitas vezes os 100% do plano, do projeto, dos sonhos de Deus. Não alcançamos todo o nosso potencial, seja na área familiar, seja no nosso casamento, seja em relação aos filhos, na carreira, no ministério, na vida devocional, na nossa saúde, muitas vezes, na nossa vida financeira. Por quê? Porque diante de algumas batalhas, nós esquecemos que existe um Deus que zela pelo seu povo. Existe um Deus que cumpre as suas promessas, irmãos. Eu já libero uma palavra sobre a tua vida, que esse ano você vai alcançar seus propósitos, seu pleno potencial, os 100%, agora você não pode desistir. Por isso a mensagem: não desista de desistir. E aí vem a pergunta: será que você tem vivido então de acordo com as promessas de Deus? Você tem lembrado dessas promessas? Tem lembrado da palavra do Senhor? Tem perseverado? Ou você é daquele que tem experimentado a desistência e a frustração ano após ano? A palavra de Deus em Provérbios capítulo 16, versículo 3 diz assim: consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem sucedidos. Queridos, Deus quer destravar todo o seu potencial hoje ainda, se você permitir. Quem recebe, diga amém aí. Amém. Nós estamos ainda no início de ano. Pense em quantas coisas você pode alcançar até o dia 31 de dezembro de 2018. Pensa, meu irmão, que pode ser que tenham áreas difíceis, mas que elas podem ser vencidas sim, desde que nós caminhemos em perseverança e crendo que existe um propósito que Deus vai realizar na minha e na sua vida. É para glorificar o nome do Senhor, queridos, para que nós possamos alcançar os 100% do potencial que Deus tem para cada um de nós. Agora, para que isso seja possível, para alcançar esse 100% de potencial, de você chegar ao final do ano e você cumprir todas as etapas que Deus tinha estipulado para você nesse ano, é necessário alguns passos, são necessários algumas ações. Primeiro, pode passar aí para mim, querido? Primeiro ponto, pode passar, aqui eu estou falando de Israel, né? Primeiro ponto: aprenda a sonhar os sonhos de Deus. Você pode falar comigo? Vamos lá. Aprenda a sonhar os sonhos de Deus. Olha o que diz a palavra aí, queridos. Passa aí para mim, por favor. Vamos reler aqui alguns versículos desse texto que nós lemos. Quando Jesus viu a multidão ao seu redor, deu ordens para que atravessasse para o outro lado do mar. E aí, pode seguir.
E outro discípulo lhe disse, Senhor, deixe-me ir primeiro sepultar meu pai. Olha a resposta de Jesus, queridos. Mas Jesus lhe disse, siga-me e deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Parece uma palavra dura, né? De Jesus, assim. Poxa, o camarada acabou de perder o pai dele. Ele só quer ir lá sepultá-lo. Depois ele vai voltar. Não é isso que a gente entende na primeira leitura ou numa leitura literal. Mas a gente tem que entender algumas expressões aqui, irmãos. Primeiro, que a palavra seguir pode significar, sim, você caminhar com alguém, junto com alguém. Então, aquela pessoa queria seguir, queria caminhar com Jesus, aonde Jesus fosse, ele queria ir também. Mas essa palavra seguir, ela é entendida também como ser discípulo de alguém, seguir os ensinamentos, se submeter aos ensinamentos de alguém. Na verdade, Jesus não está dizendo para ele largar tudo, largar a família, largar pai, largar mãe, não é no sentido de virar as costas para ele para poder caminhar e viajar junto com Jesus. Aqui a palavra está muito mais ligada, queridos, a abrir mão de conceitos, abrir mão de atitudes, abrir mão de velhos pensamentos e começar agora a caminhar debaixo da lei de Deus, começar a viver de acordo com a vontade do Senhor. Então, quando Jesus fala em seguir, está dizendo isso. E aí, essa expressão, né, deixar que eu sepulte meu pai primeiro, é também uma expressão idiomática, ela não pode ser interpretada literalmente. Na verdade, o que esse rapaz estava querendo dizer para Jesus? Jesus, deixa eu viver a minha vida, cumprir algumas etapas da minha vida. Não sei se ele era casado, se ele era solteiro, mas como dissesse assim, deixa eu casar primeiro, ter meus filhos, cuidar dos meus pais, assumir os negócios da família, fazer minha faculdade, e por aí vai. Depois, quando eu tiver feito tudo isso, aí sim eu posso começar a seguir a tua palavra. Em outras palavras, deixa eu seguir os meus sonhos primeiro. Deixa eu seguir os meus projetos de vida primeiro, depois eu penso em igreja. Não é isso que muita gente fala. Um dia eu vou para a igreja. Deixa eu viver minha vida primeiro. Deixa eu alcançar. Eu tenho trabalhado tanto. Eu tenho que fazer a faculdade. Depois eu priorizo. Não é isso que eu entendo na palavra de Deus, queridos. Jesus nos convida, queridos, a entregar a nossa vida, toda ela, nas mãos do Senhor. Até porque, quando nós entregamos a nossa vida nas mãos do Senhor, os nossos sonhos, submetemos o nosso sonho ao Senhor. Irmãos, nós começamos a ser abençoados, a nossa família é abençoada, tudo é abençoado. Todas as áreas da nossa vida são abençoadas. Você concorda comigo em nome do Senhor Jesus? Então, quando Jesus fala, não, deixe que os mortos sepultem os seus mortos. O que ele quer dizer com isso? Não, meu filho, você só tem vida quando você começa a caminhar segundo a minha palavra, segundo os meus preceitos. Quando você começa a se submeter àquilo, os sonhos que eu tenho para você. É por isso que Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Em outro texto, João 10,10, ele vai falar o seguinte, olha, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Muitas pessoas se frustram, irmãos, na sua vida e todo ano fazem um monte de resolução lá, um monte de promessas, de objetivos, mas não conseguem. Por quê? Porque não submetem esses sonhos ao projeto de Deus, ao sonho que Deus tem para a sua própria vida. Você quer chegar ao seu 100% de potencial no final de 2018? Olhar para trás e falar, meu Deus, que ano foi esse? É você abrir mão dos seus sonhos, queridos. De verdade, não é só cantando, não. A gente canta, né? Abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos. Mas que isso seja realmente uma verdade, você buscar de Deus aquilo que Ele tem para você. Parar de lutar contra Deus nesse sentido. E começar a viver os projetos de Deus. Eu sei que você tem projeto de Deus, eu sei que muitos aqui sabem qual é esse projeto. Mas ainda insistem, irmãos, em deixar isso para um segundo momento, terceiro momento. Não, não é assim que funciona. É isso que Jesus, então, ele explica para aquele rapaz, para aquele discípulo. Não, você vai lá resolver, mas lá você não vai encontrar vida, você não vai encontrar nada. Lá é o que está no teu coração. Eu tenho algo maior para você. Deixa eu fazer uma dinâmica aqui, irmão. Cadê os músicos aqui? Está o Marcelo aqui. Tem mais um músico aqui, o Cleilson. Vem cá, Cleilson. A gente tem que começar, irmãos, a aprender a viver de acordo com a harmonia de Deus. Quer ver? Alguém toca uma música, mas num tom completamente diferente do outro. Um faz em dó, outro faz em... Mas tem que ser diferente, né?
Olha o Zezinho aqui. Quer ver, irmão? Às vezes o negócio fica feio. Quem é músico, então, é que... Ó, já ficou ruim o negócio aqui. Ó. Tá um que... Tá sentindo que o negócio tá esquisito. Assim, muitas vezes a nossa vida, irmãos, a gente está tocando, vivendo a música em Fá. Tá, tem que isso aí? Ré sustenido. Aí você tem que em Ré. Mudou só meio tom, irmãos. Mas foi o suficiente para ficar feio, ficar ruim. Às vezes a gente vive dessa forma, irmãos. As notas de Deus estão lá em Ré. E a gente quer viver uma vida em Fá. Em Ré sustenido, ou seja, o que for, mas que não está alinhado ao coração de Deus. Agora toca todo mundo junto na mesma aí. Tem que acertar agora. Pois é. Acho que continua ruim. Mas vocês entenderam? Nós temos que tocar, irmãos, viver a nossa vida de acordo com a melodia de Deus. A hora que a melodia de Deus se encaixar com nosso ritmo de vida, nosso propósito, vai dar tudo certo, irmãos. Você vai viver de acordo com a vontade do Senhor. Quem recebe essa palavra, diga amém em nome do Senhor Jesus. Vamos dar uma salva de palmas aos músicos aqui, amém? Obrigado, gente. Da próxima vez a gente ensaia foi de surpresa. Agora, para que nós possamos viver os 100% dos sonhos de Deus. O teste, irmãos, é o teste da renúncia. Você precisa renunciar aos seus sonhos. Amém? Quem está entendendo isso? Ah, pastor, eu tenho um monte de sonho. Glória a Deus. Mas esses sonhos estão alinhados à música de Deus. Estão alinhados à vontade do Senhor. Se não, queridos, abra a mão deles. Abra a mão quanto antes. Eu sei que eu estou falando por experiência própria e vendo muitas pessoas sofrerem. Por perceber que Deus está caminhando para um lado, irmãos. A nuvem do Senhor está para lá, Ele está caminhando para cá. Isso vai gerar frustração, você não vai alcançar o teu potencial, aquilo que Deus sonhou para você. Passa aí para mim, por favor. Então o teste para você alcançar o potencial de Deus, viver os sonhos de Deus. Cadê? Passa aí. Não, volta. É o teste da renúncia. Você precisa renunciar todo sonho, não é? Que não está alinhado, coadunado, né? Linkado com os sonhos de Deus. Talvez você está questionando muitas coisas aí, muitos planos de Deus, como se isso não fizesse sentido, mas primeiro passo é esse. Sonhe os sonhos de Deus. Posso avançar? Segundo ponto, para você alcançar esse teu potencial, pode avançar agora. Escolha a intimidade de Deus. Fala comigo, escolha a intimidade com Deus. Versículo 23, pode passar aí. 8:23 diz assim que Jesus subiu num barco. E os seus discípulos foram com ele. Mateus 8:23, né? Entenda, irmãos, que naquela região ali era um mar, na verdade era um grande lago, né? O lago da Galileia. E ali existiam muitos pescadores, profissionais. Eles conheciam o tempo. Eles conheciam, né, se ia chover, se ia fazer sol, se o mar estava para peixe, se não estava. Quando Jesus os convida a entrar no barco, para atravessar o mar, aqueles pescadores, os mais experientes, irmãos, eles pensaram assim, o quê? Tem certeza? Mas já começava a ver a nuvem, irmão. Tem gente que consegue ter esse discernimento aí espiritual, né? Já viu? O cara olha para o céu, está meio vermelho e vai fazer frio. Aí olha, vai chover. Mas, às vezes não erra tudo, né? Você quer saber o contrário que vai acontecer, pergunta para fulano. Mas tem gente que acerta, irmão. Tem gente que tem esse dom meteorológico aí, né? E consegue prever. Então eu penso que aqueles pescadores, irmãos, eles sabiam o que ia acontecer. Eles sabiam que quando Jesus fala, vamos subir no barco, vamos entrar no barco, vamos atravessar. Eles sabiam que viria uma grande tempestade. Todavia, meu irmão, eles, além de terem os seus projetos pessoais testados, agora eles passam por um segundo teste. Qual é? O teste da obediência. Eles começam a viver de acordo não mais com os planos, os projetos deles, mas começam a viver para alcançar êxito debaixo da palavra de Deus. Foi mesmo assim como Pedro, né? Quando Pedro ele passa a noite inteira pescando e tal, Jesus fala, Pedro, volta e joga a rede em tal lugar. Pedro fala assim, mestre, já passamos a noite toda pescando, não veio nada. Mas
porque o Senhor falou, eu vou fazer. E quando Pedro foi, irmãos, a pesca foi uma pesca maravilhosa. Pedro teve que chamar outros barcos, né, para ajudar a recolher, porque era tanto peixe. Por quê? Porque eles estavam debaixo de uma palavra, não era qualquer palavra, era a palavra do Senhor. Você quer ter êxito na tua vida, você quer alcançar o seu pleno potencial, viva de acordo com a palavra de Deus, queridos, que a palavra do Senhor, ela nunca volta vazia e ela cumpre todos os propósitos que ela tem para você. Quem crê, dá um glória a Deus aí, dá um amém aí. Aleluia. Se você quer 100% do seu potencial e dos planos de Deus, a ordem é: não desgruda de Deus, não desgruda da palavra do Senhor, não vacile, irmãos. E às vezes a gente é muito teimoso, a gente é muito obstinado. É como aquela criança, né? O pai fala, não faz. Ela, mas por quê? Eu tenho que fazer, eu quero. Porque o pai sabe, tem mais experiência, a mãe sabe. E às vezes a gente entra numa dessa com Deus. Deus fala, não é isso, a minha palavra é essa, e você insiste. Não insiste, irmãos. Pelo contrário, se submeta à palavra de Deus, que é garantia de você chegar, não só ao final do ano, mas ao final da sua vida, com êxito, com todas as promessas do Senhor cumpridas. Quem crê, dá um glória a Deus aí, em nome do Senhor Jesus. Outro passo, irmãos, para termos êxito na nossa vida, e eu não estou falando só na área espiritual, mas em tudo. O terceiro passo é, vamos lá, pode passar. Avance com coragem, quando as tempestades chegarem. Pode passar aí, versículo 12 a 14 diz assim: de repente uma grande tempestade agitou o lago, de tal maneira que as ondas começaram a cobrir o barco. E Jesus estava dormindo, olha só. E os discípulos chegaram perto dele e o acordaram dizendo, socorro, Senhor. O que mais? Nós vamos morrer. E Jesus responde, por que vocês estão assim tão medrosos? Ah, irmãos, eu também estaria na turma do Jesus, né? Barco balançando para lá, para cá, a onda, né? E aí, irmão, você encontra Jesus dormindo. Não, pelo amor de você, o Senhor que mandou a gente vir, agora dá um jeito. E Jesus fala assim, vocês não aprenderam nada até hoje, né? Eu fico vendo muitas vezes Jesus olhando para mim e para você, dizendo assim, não aprendeu até hoje, cara. Não aprendeu a confiar. Não aprendeu e não entendeu que eu estou com você mesmo no meio das tempestades. Que é melhor, irmãos, estar com Jesus numa tempestade, num barco que seja, do que estar tranquilo, sem nada, mas numa praia. Porque quando estamos com Jesus é certeza, irmãos, que vai haver um cumprimento das promessas dele. Quando nós estamos longe de Jesus, não é certeza de nada, pelo contrário. É uma vida vazia, uma vida em vão. Então, o terceiro teste para alcançarmos os propósitos de Deus é o teste de vencer os medos. É claro que para tomarmos decisões, irmãos, às vezes vem o medo. Eu lembro que quando eu abracei o chamado de Deus no ministério pastoral, eu fiquei cheio de medo. Falei, mas será que vai dar certo? Eu larguei tudo, um bom salário, já falei isso aqui, e um monte de incertezas. Mas, irmãos, mesmo em meio às tempestades, às dúvidas, se é palavra do Senhor, vai. Tem muita gente que tem vários projetos, né? Ai, eu queria tanto abrir aquela empresa, eu queria tanto entrar naquela faculdade, eu queria tanto chamar fulano para sair, porque eu acho que ele é o homem da minha vida, ou a mulher. Aí fico com medo porque não tem convicções fortes a respeito disso. Acho que eu falei demais aqui, vai ter um monte de gente agora incentivando. Mas até nos relacionamentos a gente tem que ter convicções, irmãos. Tem gente que vive uma vida solitária, uma vida, falei isso aqui domingo passado, né? Que vive uma vida frustrada, uma vida sem realizações. Por quê? Porque o medo paralisa e a pessoa fica tão amedrontada, irmãos, que não dá passos. Mas, se for a palavra de Deus, tenha coragem, vai, porque Deus vai te abençoar, em nome do Senhor Jesus. Até porque, irmão, se for para abrir essa empresa, não vai ser só você que vai ser abençoado, você vai abençoar outras pessoas. Talvez Deus já te revelou um ministério aí. Irmãos, tem alguém nessa igreja aqui que só você, irmãos, tem esse dom. E Deus não vai levantar outro enquanto você não disser um sim para Ele, mas você tem medo. O que os outros vão pensar? Eu não sei falar direito, eu não sei. Irmãos, isso Moisés já fez com Deus, né? Lembra? Moisés é chamado por Deus e começa a dar um monte de desculpa, eu não sei falar, eu não sou ninguém. Coitadinho de mim. Até uma hora que ele fala assim, Deus manda outro, aí Deus fica irado. Deus fala, opa,
E às vezes a gente faz a mesma coisa. Deus tem projetos, sonhos, a gente fala, não, é para o outro, é para o outro. Não, é para você, em nome do Senhor Jesus, recebe aí. Deus tem sonhos, projetos para você, agora vença esse medo, porque o medo paralisa. O medo enrijece, o medo, irmãos, nos ata num comodismo, num ciclo vicioso de não realizações. Só que em relação à tempestade, irmãos, ainda que você esteja passando por uma, tem uma frase do pastor Carlos Paz, né, que diz assim, nenhuma tempestade dura para sempre. Fala isso para o teu irmão, fala assim, irmão, nenhuma tempestade dura para sempre. Você pode ficar acuado hoje, está caindo um toró, graninhos e tal, você fica ali. Mas chega um momento que o céu se abre, e é assim que vai acontecer na tua vida, meu irmão. Tenha coragem, vai em frente. Essa tempestade aí, queridos, se Jesus está nela, vai fundo, vai com ele. Muitos poderiam pensar, não, vamos voltar, vamos para a terra firme de novo, que aqui eu tenho a minha segurança, a nossa segurança não vale nada. O importante é estarmos na presença e na companhia de Jesus. Quando você obedece a Deus, entra no barco que Ele te pediu para entrar, e vem uma tempestade, é um momento que você está fora do controle. É verdade. Mas está debaixo da orientação de Deus. Presta atenção numa coisa, irmãos. Nós não temos controle de nada nessa vida. Mas algo que Deus espera que nós tenhamos é coragem. Porque aí a gente pode dizer, Deus está no controle, mas eu tenho coragem para crer e continuar caminhando debaixo da vontade dEle. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Os maiores milagres, as maiores expressões do reino estão destinadas a acontecer nos piores lugares, nas piores situações. É lá que Deus manifesta o poder dEle, a graça, a glória dEle. Foi assim que aconteceu nesse texto, é assim que acontece na vida de quem continua perseverando, aquele que não desiste ou desiste de desistir. Ele já fez a desistência algo, não é, inexistente na sua vida, ele já, não é, abandonou a ideia de desistir. Mas ele persevera, ele vai adiante, porque ele crê num Deus vivo e poderoso. Outro passo, irmãos, para nós avançarmos aqui, quinto ponto, para nós alcançarmos êxito nesse ano de 2018. Pode seguir. Mais um. É o 5. Vai. Aí, 4. Aprenda a ver com os olhos da... Aprenda a enxergar, aprenda a ver com os olhos da fé. Versículo 8, 26. Põe aí, adianta aí para mim, por favor. Jesus, ele repreende, né? Os discípulos, ele fala o quê? Como é pequena a fé que vocês têm. Quando você estiver obedecendo a Jesus, enfrentando uma grande tempestade, creia que você, irmãos, antes da tempestade, você está prestes a ver o quê? Milagre e libertação. Segundo esse texto aqui, o que foi algo que aconteceu depois da tempestade foi o quê? Milagre e libertação. Deixa eu lançar uma palavra para você aqui. Se você está passando por uma tempestade, mas está agarrado com Jesus, aguarda, porque vem milagre por aí. Vem milagre e vem libertação. Toda tempestade com Jesus, meu irmão, Ele não vai deixar você nessa tempestade o resto da vida. Vai ter um tempo de bonança, quem recebe, diga amém em nome do Senhor Jesus. E está chegando. E está agora crê, meu irmão, e começa a olhar pelos olhos da fé. Você está no meio da tempestade, mas já começa a enxergar a bonança lá. Já começa a visualizar pela fé, irmãos. Isso é quem tem fé. Uma palavra tão pequena, mas tão importante. Santo Agostinho disse assim, a fé e a razão caminham juntas, mas a fé, ela vai mais longe. Eu não estou dizendo para ninguém ser irracional aqui não, pelo contrário. Só que entre a razão de você começar a procurar os motivos, procurar soluções e a fé, pode ter certeza, queridos, que a fé ela vai mais longe. Porque a fé é confiança não só nas tuas forças, mas a fé, acima de tudo, é confiança na força e no poder de Deus. Isso é fé. Crê que aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, Ele é na tua vida. Ele está contigo, em nome do Senhor Jesus. Ele é contigo. A palavra de Deus em 2 Coríntios 5, 7 diz assim, porque vivemos por fé e não pelo que nós vemos. Não pelo que nós vemos. Como você tem vivido aí, irmãos? Porque quem prospera, quem chega no final é quem vive por fé, crê, persevera e vai adiante. E enfrenta as tempestades da vida e não desiste. E o último ponto, para a gente estar orando e ministrando. Veja o seu destino além das dificuldades. Enxergue, veja, visualize o seu destino além das dificuldades. Irmãos, esse texto que nós lemos aqui em Mateus, ele tem um paralelo em Marcos. Vou colocar aqui, coloque para mim o próximo texto. Marcos capítulo 5, versículo 1 e 2. Volta um pouquinho. Isso diz assim, eles atravessaram o mar e foram para a região dos
Gerazenos ou Gazarenos. E quando Jesus desembarcou, um homem, presta atenção nisso, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Pode seguir mais adiante aí. E quando Jesus estava entrando no barco, um homem que estivera endemoniado, Jesus já havia libertado esse homem, como no outro relato, e um homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Pode seguir. Jesus não permitiu, mas disse, vá para casa, para sua família, anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Irmãos, pode seguir. Próximo versículo. Próximo slide. Tem não? Mas diz assim, o Senhor fez por você e teve misericórdia. Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis, que eram 10 cidades da região, o quanto Jesus tinha feito por ele. Todos ficavam admirados. Deixa eu explicar essa parte do texto para você. Porque no relato de Mateus, falam que tinham 2 endemoniados. E em Marcos fala que era um endemoniado. Será que a Bíblia estava errada? Ela se contradiz? Você acha isso? Você acha que a Bíblia está com algum equívoco? Será que foram 2 relatos diferentes? Eu entendi, irmãos, que no primeiro relato, a Bíblia fala de 2 endemoniados que se encontraram com Jesus e que foram libertos. Só que em Marcos, presta atenção nisso, Marcos, quem escreveu Marcos, dá uma ênfase num deles. Por quê? Porque um deles, foram 2 curados, libertados, libertos. O demônio foi expulso. Só que um deles, irmãos, ele não se limitou a ser apenas curado. Ele entendeu que a vida dele só tinha sentido se ele vivesse de acordo com a vontade de Deus. E qual a vontade de Deus? Ir por todo mundo, fazer discípulo e viver de acordo com a palavra dele. E ele começa a insistir com Jesus, Jesus, eu quero te seguir. Jesus, eu quero te seguir. Jesus, me leva para junto da tua equipe. Jesus não deixou. E Jesus fala, não. Só que ele volta, queridos, para a terra dele e começa a pregar a palavra. E diz a palavra que ele pregou em 10 cidades. E muitas pessoas ficaram admiradas. Por quê? Porque ele começou a dar o testemunho dele. E todo mundo via aquele homem pregando e falou assim, peraí, mas não é aquele camarada ficava bufando ali, espumando, até mordia se bobeasse. Aquele homem ficava, todo mundo tinha medo de passar perto dele. É ele. O que aconteceu? Ele teve um encontro com Jesus Cristo e a vida dele foi transformada. Ele não se limitou apenas a ser curado, a receber uma bênção, mas ele agora começou a viver de acordo com o projeto de Deus, os sonhos de Deus. É por isso que a palavra não se confunde, mas ela se complementa, porque Marcos nos chama a atenção, sabe para quê, irmãos? Porque não basta, queridos, só recebermos algo de Deus, não basta apenas virmos à igreja, fazermos nossos planos, temos que viver de acordo, irmãos, com o projeto que Deus tem para a nossa vida. Aquilo que Deus planejou, aquilo que Deus projetou. E quando ele fala, para seguir, conforme eu falei antes, não era para ele abandonar tudo, tanto é que ele fala para aquele homem curado, ele fala, não, você não vai comigo. Você vai continuar me seguindo, vai seguindo os meus ensinamentos. Aonde? Na tua terra. Dando testemunho da minha palavra, sendo instrumento de bênção, de testemunho para outras pessoas. Em outras palavras, queridos, Deus nos chama para vivermos os propósitos dele. Talvez você não vá mudar de lugar, talvez as suas escolhas vão ser diferentes e serão diferentes de outras. Mas de qualquer maneira, para você alcançar os 100%, começa agora a obter de Deus, aquilo que vai além da tempestade. Aquilo que vai além apenas daquele momento. Por quê? Porque nessa narrativa que nós acabamos de contar aqui, não só uma pessoa foi transformada. Os 100% de Deus não vai trazer bênção para você. Você não vai ser uma pessoa apenas abençoada. Quem decide viver, irmãos, em função do projeto de Deus, ele tem uma vida abençoada, mas além disso, ele tem uma vida transbordante. Por quê? Porque onde ele passa existe um rastro da bênção de Deus. Onde ele passa, ele começa a impactar outras pessoas. E foi isso que aconteceu com esse homem. Esse endemoniado diz a palavra que ele ia por vários lugares e muitas pessoas tinham um encontro também com Jesus Cristo. Você quer ser abençoado, irmãos? A tua vida vai ser mais que abençoada. A sua vida vai ser transbordante em nome do Senhor Jesus. Para que somente com a tua presença, debaixo da obediência, debaixo dos sonhos e projetos de Deus, outras pessoas, a sua família, seus amigos, sejam também alcançados pela graça de Deus. Você quer isso para a tua vida em nome do Senhor Jesus? Lembra da guerra, irmãos, que eu falei no começo? Que diante de todas as impossibilidades, diante de tudo que aquele povo de Israel tinha contra ele, eles venceram. Pois é assim que Deus vai fazer em teu favor nesse ano.
Se você continuar, irmãos, ligado ao trono da graça de Deus, crendo, perseverando, não desista. Continue firme. E ao seu redor, da mesma maneira que se ouviu de Israel, verdadeiramente Deus é com o povo de Israel. Você vai ouvir muitas pessoas, verdadeiramente Deus é na tua vida. Verdadeiramente Deus é na tua vida. Irmãos, eu escutei isso uma vez de um amigo meu. Quando eu decidi abraçar o ministério pastoral, eu não queria. Eu lutei contra Deus, falei, não, isso não é para mim. E quanto mais eu lutava, mais tinha orações, palavras, confirmações, eu lutando. Até que Deus providenciou tudo de uma maneira assim tão sobrenatural, não tinha condição de sair. Eu já contei isso aqui várias vezes, né? De sair de Volta Redonda, de ir para o Rio. Deus foi preparando tudo de uma maneira tão cuidadosa que eu não tive como mais duvidar que era Deus que estava preparando tudo, porque Ele tinha um propósito. E aí, eu lembro que uma vez eu entrei no Bennett, muitos conhecem aqui, eu passei perto de uma mesa de ping-pong. Eu fui numa vigília, eu tinha menos de 15 anos de idade, uns 14, 15. Eu confesso meu pecado no altar, eu fui lá para fazer bagunça, para passear. Mas quando eu passei perto daquela mesa, eu escutei uma voz, eu tenho um propósito para você. Eu tenho um sonho para você e é nesse lugar aqui. Eu levei aquele susto, olhei para um lado, olhei para o outro, não vi ninguém. Eu falei, estou ficando louco. Alguns anos se passaram, eu fui fazer um serviço, um trabalho no Rio com um amigo meu. E Deus falou a mesma coisa. Eu estava subindo uma escada de um prédio lindo ali em Botafogo. Para resumir, passados alguns anos, irmãos, quando eu abracei, falei sim para o chamado de Deus na minha vida. Entendi que eu só alcançaria o pleno potencial de Deus na minha vida a partir do momento que eu desistisse de sonhar os meus próprios sonhos e alinhasse os meus sonhos aos sonhos de Deus, a música, a harmonia, ficasse em harmonia com a harmonia de Deus. Foi quando eu subi aquelas escadas e Deus já trabalhando, né, naquele lugar, Deus abriu todas as portas. E Deus falou assim, eu cumpro as minhas promessas. E quando eu cheguei no Bennett, irmãos, para estudar, meu primeiro dia de aula de teologia, quando eu passei do lado daquela mesa de ping-pong, eu até falei no primeiro culto, eu paguei até mico, eu parei e comecei a chorar, irmãos. E falei, meu Deus, Tu és fiel. Poderia fazer qualquer outra coisa da minha vida, claro. Poderia ser até bem sucedido, óbvio. A gente é inteligente, né? A gente dá do nosso jeito. Mas para alcançar o potencial de Deus, a plenitude de Deus, só quando nós desistimos dos nossos próprios sonhos e dizemos um sim para os sonhos de Deus na nossa vida. Quais são os sonhos de Deus para a tua vida? Vale a pena vivê-los. Debaixo de obediência, de intimidade. Só assim, meu irmão, você vai chegar no final do ano e vai falar assim, esse foi o meu ano. Que ano foi esse, Deus? Porque você de uma vez por todas desistiu, irmãos, de tudo aquilo que você está tentando lutar, mas que não tem o sim de Deus. Amém? Que este ano seja um ano de atingir os 100% do potencial que Deus tem para a tua vida. Você recebe aí em nome de Jesus? Que este ano não seja um ano de desistência, não seja um ano de fracassos. Que seja um ano de desistir sim, mas desistir de desistir. De eliminar tudo que colocou você abaixo daquilo que Deus sonhou para a tua vida. Eu quero terminar com um versículo que marcou e marca até hoje a minha vida, né? Põe para mim, gente, Salmo 37, do 3 até o 5. Se quiser abrir na tua Bíblia também. Eu costumo dizer que esse é o meu versículo porque Deus falou essa palavra no meu coração quando eu realmente falei sim para Ele. Que diz assim, confia no Senhor e faz o bem. Assim habitarás na terra e te alimentarás em segurança. Versículo 4. Alegra-te ou deleita-te também no Senhor e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Alinhe os seus sonhos aos sonhos de Deus, em outras palavras. Versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e tudo mais Ele fará. Eu profetizo sobre a tua vida, meu irmão, minha irmã, que você vai alcançar os 100% de Deus esse ano, em nome do Senhor Jesus. Tem passos aí para você seguir, tem a palavra de Deus. Amém? Vamos orar, se você quer isso, fique em pé em nome do Senhor Jesus. Vamos clamar porque eu quero isso para a minha vida também. Quantos meninos vão entoar mais um cântico aí? Eu queria que você, em oração, sem distração nenhuma, você começasse a pedir o Espírito Santo de Deus. Então, Espírito, eu não sou daqueles que desistem, eu não vou olhar para trás.
Começa a rememorar aí no teu coração os planos, os projetos. Começa a pedir, Senhor, então qual é a tua vontade, Deus? Porque eu vivendo a minha não está dando muito certo. Não está fluindo. Chega ano, sai ano, entra ano, chego cansado, frustrado. Feche seus olhos em nome de Jesus. Coloca a mão no teu coração. Deixa o Espírito Santo de Deus fluir no teu coração agora. Talvez você está passando no meio de uma tempestade. Será que não é permissão de Deus? Você está pensando em desistir? Não desiste não. Essa tempestade, se você estiver com Jesus, querido, presta atenção. Você vai chegar do outro lado lá, a bonança já está chegando. É um teste de paciência, é um teste de obediência. É um teste de fidelidade. Aleluia. Glória a Deus. Quero ir mais fundo, quero ir mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver, enquanto tua glória e poder, tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, ama tua glória e poder, tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Quero ir mais fundo, quero ir mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos meus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Oh Deus, aleluia. Eu te louvo, Senhor, porque o Senhor tem revelado a cada um de nós os teus propósitos, ó Pai. Tu não és um Deus distante, pelo contrário, o Senhor é Emanuel, Deus conosco. O Senhor tem, ó Pai, revelado a cada um de nós os teus planos. Tem nos dado direcionamentos, ó Pai, mas muitas vezes, por causa do medo, por causa da desconfiança, da dúvida, da falta de fé, nós temos desistido por causa do cansaço, por causa das lutas, dos problemas. Mas nessa noite, Senhor, eu te peço, Pai, mais uma vez nós queremos seguir, Senhor, não de acordo com o nosso querer, a nossa vontade, Senhor. Nós queremos ser seguidores do Senhor, seguir os teus planos, ó Pai, os teus projetos. Porque nós sabemos que nenhum dos teus planos podem ser frustrados, Senhor. Tu não falhas jamais, ó Pai. Senhor, nos ajuda, Deus, a alinharmos, ó Pai, os nossos projetos aos teus projetos, o nosso coração ao teu coração, Senhor. Nos dá, ó Pai, a coragem de renunciar aquilo que não está dando certo, porque não é teu. Que possamos alcançar em Ti, Pai, esse direcionamento, Senhor. Deus, eu oro agora por aqueles que estão passando aí pelas tempestades, pelas dúvidas, pelas lutas. Senhor, que eles possam perseverar, ó Pai. Porque que ninguém, ó Pai, que volta atrás, persevera. Como nós já falamos, é melhor, ó Pai, estar até mesmo numa tempestade com o Senhor, do que estar numa praia tranquila, calma, mas distante de Ti, Senhor. Porque eu sei que na tempestade, Pai, o Senhor me guarda, o Senhor me protege. E na tempestade, Pai, vai passar, a bonança vai vir. E naquele dia nós atravessaremos o mar, nós atravessaremos o deserto, Senhor, para alcançarmos os teus sonhos. Pai, ressuscita sonhos aqui, ó Pai. Muitos foram engavetados, enterrados, ó Pai. Muitos projetos, muitos ministérios, Senhor, muitas empresas, muitas faculdades, Senhor, muitas células, enfim, muitas coisas, ó Pai. Deus, foram deixadas para trás. Hoje o Senhor pode nos recuperar, ó Pai, para entendermos, ó Deus, que não existe outra forma de vida que não seja o Senhor, que não existe outra forma de sucesso que não seja junto contigo, meu Pai. Nós não queremos, ó Deus, terminar esse ano frustrados, cansados,
como muitas vezes acontece. Oh Deus, caminha conosco, ó Pai. Nós queremos ser seus seguidores, Deus, seus discípulos verdadeiros, ó Pai. Nós queremos ir mais fundo, Senhor, mais intimidade, mais unção, mais poder. Nos ajuda, Espírito Santo de Deus, que esse ano seja o nosso ano, Senhor, um ano espetacular para a glória do Senhor. Assim nós profetizamos em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Onde eu te encontro, no lugar certo.